Olá, como vai? Eu vou fazer então aqui a gravação da palestra que eu vou estar ministrando ali na Universidade Federal, pela EMAD, falando sobre gestão de pessoas na prática. Essa é a minha apresentação. Sou personal coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching em 2013. Sou bacharel em Direito, graduada em Relações Humanas pela DE Carnegie. Sou graduada em Enneagrama, onde eu estudei os 9 padrões de personalidade. Eu estudo Conscienciologia, atuo na área de Life Coaching, o coaching da vida. Sou proprietária da empresa Quero Coaching e sou colaboradora da incubadora Conectar, no FEPEL, no programa de certificação CERN, atuando na área de desenvolvimento do perfil empreendedor. Bom, eu quero contar para vocês a minha história, de como tudo isso aconteceu, como que eu vim chegar até o dia de hoje, né? E aonde tudo isso começou. Então, como que era a vida antes do autoconhecimento, como foi durante o processo de transformação e como que as coisas estão agora. Bom, antes do autoconhecimento, eu trouxe uma imagem, porque essa imagem diz muito para mim, é muito significativa. Então, eu não só tinha 20 quilos a mais do que eu tinha hoje, mas eu estava num relacionamento há 10, 12 anos, estava num casamento, né? E estava trabalhando numa instituição financeira também há uns 10 anos, tá? E essa aqui também é uma outra foto dessa mesma época. Bom, nessa época eu era uma pessoa muito, muito insatisfeita, muito mesmo. Nessa época desse peso, assim, então, nossa, temperamental, explosiva, todo mundo já sabia que para chegar para falar com a Karen tinha que ter jeito, era em casa, era na família, era no relacionamento nem se fala, a gente brigava muito. No trabalho era bem difícil minha relação de subordinação com o meu chefe, com os meus colegas, bem, bem complicado mesmo. Até aconteceu uma situação lá que o gerente me chamou na mesa entre tantas coisas que me disse, me falou essa frase que nunca mais saiu da minha cabeça, né? Bom, tu pode ter facilidade para lidar com bicho, mas com gente com certeza não. Nossa, isso foi muito, 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 muito sério, assim. Eu tinha desapontado essa pessoa gravemente, ela a ponto de me dizer uma coisa dessas, assim, né? E o que que aconteceu? Fui para terapia, né? Depois disso, fui para terapia, perdi meu chão, me senti uma pessoa totalmente assim, nossa, eu não tenho intenção de ser essa pessoa que ela me descreveu, né? E na terapia eu fiquei um tempo, muito tempo, né? E o que começou a acontecer é que eu, de certa forma, eu tomei conhecimento que eu era esse tipo de gente que não se dá com as pessoas, que briga com o chefe, que tem problema toda hora. Eu já estava assim, nessa época, além do problema de peso, eu tinha problema de pressão alta, eu tinha muita dificuldade de me relacionar de uma forma geral, sabe? E muita tristeza, né? Porque eu não queria ser essa pessoa, entende? Eu não entendia por que as pessoas me tratavam mal. Eu jamais imaginei que eu fizesse algo para elas me tratar mal. Então, quando eu tomei conhecimento de que eu era causadora, nossa, foi muito triste mesmo, mesmo, porque eu não queria ser essa pessoa. Mas eu aceitei e eu até passei a corresponder. Então tá, então tudo bem. Eu sou esse tipo de pessoa que briga, ok. Então tá, então eu sou essa pessoa e dane-se, entendeu? Tudo bem. E as pessoas passaram até a me solicitar, né, para situações difíceis. Ah, tem que brigar ali naquele canto, chama a Kellen que ela vai saber resolver. Era a pior coisa do mundo, isso não era um elogio para mim. Isso era um atestado, assim, de que, né, não tinha salvação. Bom, o que aconteceu depois disso? Eu, em 2011, fui convidada por um cliente para ir numa formatura de um curso que ele estava fazendo, que eles que estavam fazendo uma baita diferença na vida deles, eu recomendo. Foi meu primeiríssimo passo, né, nessa caminhada. E eu fiz esse curso, acabei indo na formatura dele, fiz esse curso e
fui na formatura e depois acabei fazendo o curso também, então eu aprendi, assim, o beabá, né? Como me relacionar, como conversar com as pessoas, como vender uma ideia, como me posicionar na frente das pessoas, como poder estar aqui agora conversando com vocês, né? Como me apresentar de uma forma tranquila diante de outras pessoas e não mais naquela figura, né, difícil de conviver. Foi muito, 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 muito bom, assim, eu aprendi ali, foi meu primeiro passo para voltar a ser gente, como eu digo, né? E já em seguida, assim que eu terminei esse curso, eu fiz esse curso, terminei em dezembro, já em janeiro eu iniciei na primeira turma que tinha, no estudo do Enneagrama, que é esse estudo ele é uma das milhares de formas que existem da gente identificar um padrão de comportamento, né? Eu vou conversar um pouquinho sobre o ego depois com vocês, e esse curso, ele define exatamente isso, ele identifica uma forma de funcionamento da pessoa. Ajuda muito, muito a gente a se conhecer e a conhecer as outras pessoas, é libertador, até porque a gente entende que a gente é assim, como a gente é, e a gente gosta, né, de saber que a gente tem tais e tais habilidades, e a gente enfrenta os desafios que esse perfil que a gente tem apresenta numa boa, porque a gente está lidando com algo que é único e exclusivo, é com a nossa pessoa. E em 2012 eu já separei daquele casamento e saí do banco, porque realmente não tinha mais como recuperar aquelas relações, entende? Tinha se esgotado, eu não queria mais estar naqueles ambientes, conviver com aquelas pessoas, porque eu não queria mais ser aquela pessoa, né? Então eu quis, assim, totalmente transformar, foi natural, assim, tipo, perdi a identificação com aqueles ambientes que me proporcionavam ser aquela pessoa tão irritadiça, né? Aí eu comecei a procurar outros ambientes. Bom, isso que eu estava narrando para vocês é como foi a caminhada, né? E agora, como que está a minha vida hoje, né? Desde 2013 eu fiz a minha formação em coaching e foi quando eu descobri que havia uma forma de transferir para as pessoas essa experiência que eu tinha tido, né? De que então, se eu era uma pessoa intratável e eu não me relacionava bem com as pessoas e eu não tinha paz na minha vida e a minha saúde já era horrível, eu tinha só 35 anos e eu não era feliz de jeito algum, não tinha como, eu podia ter o melhor trabalho, o melhor salário, eu podia ter um plano de saúde top e eu, né, não era feliz absolutamente. Então, em 2013 eu faço a formação em coaching e descubro a minha missão de vida, né, que é levar esse esclarecimento para as pessoas a fim de proporcionar o desenvolvimento pessoal e a evolução da consciência, a pessoa ter mais lucidez de quem ela é, certo? Proporcionando elevação da autoestima e gerando plenitude e felicidade. Então, desde 2013, eu tenho toda a atenção voltada para esse desenvolvimento da minha pessoa, né, do meu lado profissional, estou sempre em desenvolvimento, eu estudo Conscienciologia, com esse propósito de cada vez me aprofundar e me conhecer melhor para poder estar levando isso para as pessoas nos meus processos, tá bem? E aí eu faço uma pergunta, para que evoluir, né? Alguém me fez essa pergunta tão simpática assim, tá, mas e para que evoluir? Para que evoluir? Por que eu não fiquei lá daquele jeito que eu tava, né? Porque, cara, eu queria me sentir bem, eu queria viver em paz, eu queria ter uma vida leve, eu queria me dar bem com as pessoas, eu queria poder sorrir, eu queria poder chegar numa reunião e sentar de boa, eu não conheço as pessoas que estão ali, mas tudo bem, ninguém vai me atacar, ninguém vai me morder, tá tudo bem, sabe? Sair da defensiva, ter uma vida legal, não ter problema com chefe, não ter problema com absolutamente nada que me incomodava antes, entende? Que me tornava uma pessoa que eu não era, tá bem? Então, esse é o nosso objetivo hoje aqui. Despertar o interesse em vocês pelo autoconhecimento e pela sua própria evolução. Incentivar vocês a se relacionar melhor com as outras pessoas e consigo mesmas, principalmente. A partir disso é que a gente consegue ter uma boa relação com as outras pessoas. E aqui, então, apresentar na prática algumas ferramentas, trazer alguns exercícios para vocês, de maneira que vocês possam já sair daqui hoje assim pensando, nossa, eu quero sair daqui e buscar uma solução para isso. Eu quero, por favor, eu preciso
conhecer algo que me dê essa leveza, né? As pessoas se desenvolvem através da espiritualidade, através de uma prática de yoga, através da meditação, do Theta Healing, enfim. As pessoas estão buscando essa leveza de infinitas formas, né? O processo de coaching é apenas uma maneira, né, de fazer com que a pessoa olhe para si, se conheça, se ame e a partir disso faça as correções que ela acha que deve fazer e siga a sua vida numa boa, em constante evolução, em constante progresso. Tá bem? Bom, então eu, assim, estou compartilhando aqui com vocês essa pergunta porque me fiz essa pergunta por muito tempo e apesar de trabalhar com isso e estar em constante contato com isso, nunca ficou tão claro como dessa vez. O que é o ego? Né? Eu não vou entrar aqui numa explicação teórica, por favor, eu não sou psicóloga, mas eu quero trazer para vocês com essa simplicidade que chegou para mim. O ego, ele serve como um mecanismo de defesa e se desenvolve a partir da interação do ser humano com a realidade. Prestem atenção nisso. O ego é considerado defensor da personalidade, pois é responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando assim os seus mecanismos de defesa. Traduzindo, eu vou fazer um desenho aqui para vocês, nesse quadro, explicando. O ego é essa caixinha, a nossa consciência está aqui dentro, tá? Os estudos que as pessoas que explicam muito bem sobre esse tema apontam o seguinte: nós não temos maturidade consciencial ainda para entrar em contato direto com a realidade. Tá? Então, a gente tem o ego, que é a nossa proteção, a proteção da nossa essência, que existem, então, milhares de cursos e milhares de testes, e vocês podem entrar na internet e vão achar o DISC, vão achar uns que falam de bicho, outros que falam de emoções, enfim, várias formas de identificar como é o padrão dessa nossa caixinha, minha caixinha, e a caixinha de vocês, certo? A nossa consciência, que é a nossa essência, que está aqui dentro, ela tem contato com a realidade através dos 5 sentidos, né? A gente enxerga, a gente sente cheiro, a gente ouve, a gente toca e a gente escuta, certo? Mas a gente faz tudo isso com essa lente que a nossa personalidade usa, certo? Então, como que eu vejo a realidade pode ser totalmente diferente do que como a minha esposa vê a realidade, o meu marido vê a realidade, os meus filhos veem a realidade, meu chefe vê a realidade. E aí, então, às vezes a gente realmente olha para outra pessoa e diz: essa pessoa tá louca, certo? Ela tá louca porque eu não estou vendo isso, eu não fiz isso, ou eu não tive a intenção de fazer isso, né? E aí, então, eu lembro dessa experiência que eu contei para vocês, dessa pessoa que me disse que eu tinha habilidade talvez com bichos e jamais com certeza com pessoas. Ela podia simplesmente ter me mantido, me deixado assim, nessa inconsciência de atos e ter me demitido porque ela estava insatisfeita com o meu comportamento. Claro que eu não acho que foi a melhor maneira de dizer, né, de apresentar uma realidade que a pessoa estava ali e não sabia que era assim, entende? E aí vem alguém e te dá uma chapuletada dessa e acorda a pau, né? Acorda agora. Ok. Tirando essa parte do como foi feito, eu tive uma oportunidade ali, gente. Por muito, muito tempo, eu tive dificuldade de aceitar esse presente que essa pessoa me deu, de ter tido uma oportunidade de buscar evolução, né? De sair disso. Ok, tudo bem, então se eu sou assim, eu quero sair disso. Eu não quero ser assim, tá bem? E aí, então, quando a gente fala de gestão na prática, é nesse sentido que eu vou proporcionar aqui para vocês, é que vocês mesmos se olhem e se avaliem, né? Porque é esse o grande problema. Se a gente mesmo não faz ideia de quem a gente é, a gente corre o risco de que qualquer pessoa chegue e te coloque um rótulo e você saia reproduzindo isso, como eu acabei fazendo, entende? Eu acabei aceitando, então se é assim, ok, então até vou fazer isso com gosto agora. Ok? E aí, então, aqui eu apresento uma atividade do egograma, a gente faz, avalia,
depois a atividade dos pontos fortes e fracos. E aqui, por último, eu queria assim, só passar para vocês terem conhecimento um pouquinho melhor disso que foi o grande divisor de águas na minha vida, que foi o estudo dos padrões de personalidade, que é o Enneagrama. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem um canal que eu gosto muito de assistir, o nome do canal é Relacionamento Fácil, onde a terapeuta ela apresenta assim, em detalhes diversos vídeos que falam sobre as personalidades. É muito legal, eu indico para os meus clientes. Isso ajuda bastante no processo de autoconhecimento deles, né? Mas assim, eu quero trazer aqui para você só para exercício, né? O Enneagrama é o estudo de 9 padrões, então, né, o Cláudio Naranjo, que trouxe, é vivo ainda, trouxe para o Brasil nos anos 70 esse conhecimento, né, e desde lá para cá, várias instituições vêm desenvolvendo cada um o seu método, né, mas enfim, o que o Enneagrama nos apresenta? Ele nos apresenta 9 padrões, 9 jeitinhos diferentes de ser, 9 mundos completamente diferentes de ser e pensar e agir, né? E sentir também. E esses 9 padrões, eles estão divididos, a gente aqui, claro que não vai fazer um curso sobre Enneagrama, né? Não é nosso propósito aqui, mas a ideia é que a gente perceba uma diferencinha básica aqui, né? Que existe, então, 3 grandes grupos, que são os emocionais, os instintivos, como está descrito ali, e os mentais. Tá? Os mentais ou teóricos, tá bem? Então, o que eles fazem, né? Bom, os mentais, já está dizendo, né? Essas pessoas que são mentais, elas primeiro pensam, elas primeiro planejam, às vezes minimamente para já colocar em ação, mas elas têm essa necessidade de receber informação, de processar informação através da lógica, através do raciocínio, através da estruturação de um planejamento. São pessoas precavidas, são pessoas mais voltadas para normas, né? São metódicas, enfim, elas têm uma série de características. Elas não vão lá simplesmente fazem uma coisa, elas precisam planejar, tá? Então, se eu estou contratando um vendedor e eu preciso de um cara que tenha agilidade, certo? E aí, então, eu tenho 2 pessoas possíveis para contratar. Eu tenho uma pessoa que não se preocupa tanto com esse detalhe do planejamento, ele é mais de ação. Então, ele vai botar bloco na rua, ele vai pegar o carro dele amanhã e vai sair, vai conversar com um e com o outro, e ele faz ótimos negócios dessa maneira. Esse outro, que é teórico, que é mental, ele precisa planejar a rota dele, ele precisa ir com calma, ele quer ser mais assertivo nas investidas que ele vai dar, mas ele faz isso de uma maneira mais metódica, né? Então, se o gestor que está contratando está claro para ele que ele não quer ninguém voltado mais para o planejamento, porque de repente ele já tem na equipe alguém que faça isso, ou porque de repente o perfil dele não dá importância para isso, então ele não acha isso legal, e ele pode estar cometendo um baita erro, porque a empresa dele pode estar precisando de alguém mais planejador, né? E se ele mesmo, como gestor, não tem esse conhecimento, ele pode simplesmente olhar para o mundo com os olhos dele e achar que é só desse jeito que se deve viver, como a maioria das pessoas pensa e faz, tá? Mas esse é um exemplo, então, da pessoa que primeiro pensa. Existem aquelas que recebem a informação através do sentimento. Então, se aquilo não faz sentido, se a pessoa chega para mim e diz assim, Kelly, você tem que cumprir uma meta só porque tem que cumprir, e aí não faz sentido aquilo para mim, um emocional teria dificuldade imensa de fazer a tarefa, porque para ele não faz sentido. Por quê? Mas por quê? Né? Mas se o gestor tem conhecimento disso e ele sabe explicar para essa pessoa aquilo que é importante para ela ouvir, para ela ter um funcionamento mais adequado ou mais ativo, né? Ele vai saber dizer para ela, olha, é que aqui é importante por isso, por isso, por isso. Ele vai dar para ela o argumento que ela precisa ouvir. Sendo verdade, lógico, né? Mas ele vai destacar aquilo que é importante para ela, tá certo? E existem, então, os ativos. Aqui eu botei uma pessoa correndo mesmo, porque o ativo, ele é assim, ele
Ele não precisa encontrar propriamente como uma prioridade, um sentido. Ele tem que fazer, ele vai fazer. Se ele tem que ajudar a carregar o caminhão, ele vai descer e vai ajudar o caminhão. Ele, sabe, tem um carro que está atrapalhando na saída ali, ele vai lá, ele mesmo pega a chave, ele mesmo tira aquele carro. Eles são mais práticos, eles são assertivos, eles são diretos, eles são rápidos, né? Então, eles não são os experts em planejamento, em teoria, porque ele acha que a vida é isso, entendeu? Assim ele faz, assim funciona, e esse é o jeitinho dele funcionar, né? Então, para ele ser tão rápido e tão prático, ele precisa ter esse desprendimento dessas outras duas áreas, tá? Aqui eu tenho, só para constar, né, a gente não vai entrar no detalhe de cada um, mas cada um desses 9 padrões tem uma personalidade completamente diferente, né? Então, se a gente começa a se aprofundar nesse conhecimento, a gente vai ficando mais tranquilinho, sabe? A gente vai se dando conta, assim, de que desses 9 a gente é só um. Então, a gente sabe a menor parte, bem pequenininha, né? Que é a que a gente sabe, que a gente achava que era tudo. Mas existe uma comprovação científica, vamos dizer assim, de que existem outros 8 padrões. Então, assim, ó, a gente sozinho não sabe muita coisa, não. Aí a gente começa a ficar mais calminho, entender que o outro também enxerga o mundo dessa forma, achando que só o jeito dele ser e fazer é que é o certo. A gente começa a ter mais paciência com o outro. A gente se liberta dessa necessidade de ser igual ao outro, de por que eu não sou tão rápido quanto o outro, por que eu não planejo tanto quanto a Kelly, ou por que eu não sou tão organizado como o fulano, por que eu não sei ser tão empático com as pessoas como aquela minha secretária, que ela é tão atenciosa, não tem paciência para isso, né? Então a gente para de se punir e a gente passa a olhar para a gente e entender que a gente tem, tanto como a gente enxerga no outro, a gente também tem habilidades e é isso que a gente tem que desenvolver e valorizar essa contribuição que a gente veio trazer para o mundo. É isso que a gente é bom, sem fazer força. Certo? E aquilo que são os nossos desafios, todos os perfis têm desafios, né? Eles têm um ladinho lá que precisa se desenvolver. Os nossos desafios, se a gente está fortalecido naquilo que a gente é bom, se a gente reconhece que tem habilidades, que tem capacidade para fazer as coisas, a gente vai ter a força que a gente precisa para a gente mesmo poder olhar para as nossas falhas e fazer as correções necessárias. Isso é maturidade, né? A gente mesmo ter esse discernimento de que é possível sim se corrigir. Tá bem? Bom, depois de tudo isso, eu gostaria que vocês olhassem para os testes de vocês e me dissessem, e pensassem aí, não precisa me contar, se vocês contratariam essa pessoa que vocês estão vendo aí no papel, né? Essa pergunta, ela faz pensar, porque assim, acabei de dizer, né? Se a gente mesmo não gosta de como a gente é, já tem alguma coisa aí para a gente trabalhar. A autoestima é fundamental. A gente mesmo gostar da gente como a gente é, se elevar, né, a ponto da gente mesmo ter forças para corrigir o que precisa ser corrigido. Isso é autoestima. É olhar com carinho para as nossas falhas, né, olhar com respeito para os nossos limites, né, e a gente fazendo isso com a gente mesmo, acontece uma coisa mágica. A gente consegue fazer isso também com as outras pessoas. E aí é que se dá a grande mágica, né, que é essa paz, essa leveza que eu falo para vocês que eu conquistei nessa caminhada de autoconhecimento, né, onde a gente pega leve com a gente mesmo, tudo bem, não é um tudo bem do tipo joga para cima, né, eu escuto muito das pessoas, que isso, Kelly, você vem com esse discursinho aí que eu tenho que ter paciência com todo mundo. Calma, calma. Antes de mais nada, você tem que ter paciência consigo mesmo. Porque a gente só é tão chato e tão exigente, tão cri-cri com aquelas pessoas que estão à nossa volta, quando a gente faz isso com a gente mesmo. E normalmente os perfis mais críticos, eles são extremamente críticos consigo mesmo. Eles já fazem isso porque eles não suportariam que alguém fizesse. Então eles se dão em abundância essa autocrítica, né? Então, por isso esse pega leve não é primeiro com o outro, não. É consigo mesmo. Porque com o outro vai ao natural, entende? Você nem vai perceber, nem vai sentir que está sendo tão benevolente, tá bem? Então, aqui na conclusão,
Eu pergunto o que você exatamente vai fazer diferente na sua vida a partir de hoje. Depois de todas essas reflexões, né? O que você acha que tem que ser diferente a partir de hoje? Qual é a atitude específica que você vai mudar? E qual vai ser a evidência de que você está fazendo algo diferente? Qual o resultado que isso vai gerar? E anota aí o que mais te chamou a atenção hoje, o que realmente te tocou e faz pensar diferente, e o que você não sabia e aprendeu hoje sobre você. Aqui estão os meus contatos, a minha empresa Quero Coaching, muito obrigada, e aí eu passo o vídeo.